E o Haddad falou mais coisa também na entrevista aí, se você quiser destacar. Eu quero, viu? Eu quero, porque ele voltou a dizer que o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau depois que assumiu o cargo, né? Numa referência à troca de mandatos entre Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. O ministro também reforçou que o aumento da taxa básica de juros, a Selic, anunciado ontem à noite pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, estava contratado pela última reunião do colegiado no ano passado. A Selic passou a assustadores 14,25% ao ano, mesmo patamar do auge da crise do governo Dilma Rousseff, lá em 2016, Reinaldo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ilustração geral para esse meu comentário, né? Como sempre, a minha bola de cristal, né? Minha bola de cristal cenográfica, que é um ovo de cristal, como você pode ver, né? Não chega a ser uma bola. Eu não tenho, e todos os críticos estão certos, não entendo nada de economia, não é minha área, tal. Tá bom. É que quando eu vou pegar as previsões daqueles que entendem e daqueles que fazem carreira e ganham dinheiro com isso, são bem poucos os que acertam. Os que estão pregando o fim do Lula, esses erraram tudo. Eles erraram tudo. Eu estou fazendo essa introdução porque, vamos lá, esse aumento de agora de 1 ponto, esse aumento tinha sido anunciado lá atrás. Ainda decisão da era Roberto Campos. 3 aumentos de 1 ponto, deve ter sido raro na história dos bancos centrais, né? Você anunciar 3 pontos de elevação da taxa de juros assim, agora, depois e depois. Né? Que eu quero deixar claro que nós vamos fazer a inflação convergir para a meta e tal. Eu não acho. Está se dizendo, a Haddad está culpando o Roberto Campos Neto. Não está culpando, você vem de um estado de coisas. Né? O Banco Central, no Brasil, e há muito tempo já, né? Nós temos, na verdade, e assim como há aqui, não há em nenhum lugar, procurei, né? Nós temos um Banco Central que é um mero despachante de expectativa de mercado. Não que o Banco Central não deva levar adiante, considerar as expectativas, mas é um despachante, né? A expectativa, agora ele já tinha anunciado, mas antes mesmo de anunciar um ponto que era certo, começaram, que será que o Banco Central vai falar sobre o futuro, hein? Que será? Eu li um texto hoje de um sujeito dizendo que o Banco Central, ao dizer que o próximo aumento deve ser menor, está sendo muito suave. Tinha que ser mais duro. Muito suave, mais duro? Com o quê? Não, é que a inflação brasileira está acima da meta. Evidentemente, se perdeu qualquer ambiente de debate político e de debate econômico nessa área, né? Essa é uma área vencida, essa é uma terra devastada. Essa é uma terra devastada. A verdade é essa. Porque, vamos lá, raciocínio simples. Olha o ignorante Reinaldo Azevedo. Tá bom, pode xingar. Mas se a gente tem uma meta de inflação que não é de 3, fosse de 3,5, mesmo que a margem para cima e para baixo fosse de 1,5, e a inflação brasileira estaria comportadíssima. Se fosse, então, de 2 pontos, aí nós estaríamos dentro da meta. Eu estou chamando a atenção para o fato de que a ideia de que nós temos uma inflação completamente descontrolada, absurda, tá, não é verdadeira. Não é verdadeira. E a meta de 3, tudo bem, o governo acabou concordando com isso lá no começo, Conselho Monetário Nacional, e a meta de 3 é uma meta absurda, que não vai ser cumprida nunca, o centro da meta. O Fed elevou ontem a previsão de inflação dos Estados Unidos para 2,7.
Em 25 anos, nós tivemos inflação de 3 ou abaixo de 3 vezes, em situações em que a economia está bastante deprimida. Não, os que entendem tudo, os que previram o desastre, os que previram a explosão da dívida, não teve, ela caiu. Né? Os que anteviram que o superávit de janeiro ia ser muito menor, enfim, erraram tudo. Né? Os que erraram a previsão, veio o BCBR sobre o crescimento do primeiro trimestre, erraram de novo. Mas aí o Banco Central, aí os mercados, olha aí, nós estamos crescendo ainda, o mercado de trabalho ainda pressionado. Então, esse debate é um debate realmente muito difícil. O Haddad está dizendo, voltando ao eixo, o Haddad está dizendo, isso vem de um entendimento, de fato, que se tinha da economia. O Galípolo está à esteira disso. Agora, veja, eu não estou isentando Galípolo nem ninguém desse troço. Eles pertencem a essa cultura. Né? Eu só estou dizendo, por razões óbvias, né, que juros de 14,25, e muitos dizem, e eu quero voltar nesse assunto mais um pouquinho depois que a gente fizer intervalo, e muitos dizem, olha aí, voltou ao pior período da crise Dilma. Isso está em todos os jornais hoje. Então vamos falar sobre isso, para a gente testar se é uma taxa de juro justa, equilibrada, que reproduz a realidade do Brasil. A taxa de juros, Reinaldo, voltou ao patamar Dilma Rousseff em 2016. O que isso significa? Significa que, então, nós estamos realmente no reino do absurdo. Né? Porque alguns estão dizendo, olha, o governo Lula é tão ruim, porque ela vai passar, assim que o Banco Central vai ter uma outra elevação de meio ponto, sei lá, precisa ver, né? O Banco Central disse, vai ser elevação menor na próxima, pode ser 0,25, meio 0,75. Né? Bom, nós vivemos aquelas circunstâncias, nós vivemos aquela crise, um país que cresceu 3,5, que deve crescer em torno de 2 agora, um país que tem o desemprego que tem, um país com a renda do salário que tem. Mas a dívida cresceu, mas a dívida está explosiva, a dívida está à beira de criar um caos. Não, ao contrário, né? Tudo indica que começou uma trajetória de queda lenta. Então, faz sentido a gente ter uma taxa de juros assim? Quando você compara as circunstâncias daquela crise com as circunstâncias de agora, isso é razoável? A resposta, obviamente, é não. Ou nós vamos falar agora, não, é que hoje nós temos uma situação de crise semelhante àquela. Quem aponta isso em tom crítico para o governo Lula, se tivesse um pouco de juízo, eventualmente de vergonha na cara, deveria apontar em tom crítico para a taxa de juros e para essa pressão. Né? Porque é a mesma circunstância. É equiparável. As perspectivas de agora são as mesmas perspectivas que se tinha, as incertezas de agora são as incertezas que se tinha então? A resposta, obviamente, é não. Né? E sim, eu estou entre aqueles que acham que essa taxa de juros é absurda já como está. Ela é absurda não como um absurdo em si, ela é um absurdo considerando a realidade objetiva. Entende? Sem prejuízo de que o governo precisa cortar gastos, vamos rever tudo. Agora, isso não é um ato de vontade, isso tem que ser negociado no Congresso. Eu vi o Hugo Mota, ao receber a proposta da isenção, falou da responsabilidade fiscal, etc., perfeitamente. Eu, inclusive, gostaria de saber, deixo a pergunta no ar, entrevistando, deixo a pergunta ao próprio presidente. Vamos cortar de onde? Eu sei que das emendas não será.
né? Mas será de onde? Há que se cortar de algum lugar. O que eu sei é que quando foi para mudar no pacote contra gastos aí que nós tivemos em novembro, que gerou aquela especulação pornográfica, quando foi para mudar o sistema de reajuste do mínimo para um sistema que reajuste o mínimo abaixo daquilo que se previa, ainda com reajuste real, mas abaixo do que se previa, a aprovação foi rapidíssima. Ou não foi? E agora, para tributar um pouquinho de rico, né? Aí a gente sabe que vai ser uma trajetória longa, né? E aí, quer dizer, quando a gente pensa taxa de juros, quando a gente pensa esses preços da economia, a gente tem que pensar em face disso também, né? Eu não vou ser refém do pensamento dessa gente. Aliás, o Haddad foi indagado sobre a pesquisa Quest, o ministro horrível, o Lula horrível, tudo à beira do caos. E tá bom, são 106 pessoas, também não sei como é que se fez a amostragem desse negócio, né? Agora, evidentemente, isso só mostra que meu pensamento não pode ser refém, tampouco o jornalismo econômico deveria ser, de uma gente que acha que Pablo Marçal é uma alternativa de poder, por exemplo, mais viável do que, no que diz respeito ao país, do que Lula, ou quiçá Gustavo Lima, que, aliás, desistiu, disse, não, meu negócio é cantar e rebolar, eu não vou para a presidência, né? Ainda bem. Perguntaram pro palmeirense, né, qual que é a opinião dele sobre a torcida do Corinthians. É mais ou menos por aí, né, Reinaldo? É mais ou menos um pouco isso. É um pouco isso. Não deveria ser, né? Não deveria ser. E como é que se faz? E qual é a melhor maneira de não ser? É a hora de ouvir as pessoas, inclusive no jornalismo econômico, ouvir um pouco a academia também, né? Sim. Ou equilibrar essas fontes de interpretação, para que não sejam sempre os mesmos fazendo o que é normal, fazendo seus lobbies, né? Que tá querendo ganhar dinheiro, tá alguém me pedindo para falar em nome dos meus interesses, eu vou lá e falo. Fica fácil.